Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sim, estou aqui no canal da Mari para fazer algumas indicações de leitura, né? E o que eu queria indicar aqui está relacionado à linha de pesquisa, né, ou à área de estudos sobre história das mulheres. E é um material que eu utilizo de uma maneira regular nas aulas que eu dou aqui no curso de História na Federal do Mato Grosso do Sul, nas minhas disciplinas. Então, eu separei aqui 4 indicações, uma que eu utilizo na disciplina de História Moderna, que é o livro da Silvia Federici, este aqui em particular, Caliban e a Bruxa, Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva. A tese central aqui da Silvia Federici, neste livro, é de que o processo de ascensão da economia capitalista, de novas expressões do patriarcado e do fenômeno de caça às bruxas, que teve seu apogeu na Europa entre a segunda metade do século XVI e a primeira metade do século XVII, são fenômenos interligados, ou seja, um não pode ser compreendido sem o outro, tá? E aí ela vai fazer um estudo muito bacana, tá, sobre esse processo. Inclusive, ela também vai falar sobre a questão da colonização, que ela vê como parte integrante de todo esse fenômeno de criação do mundo do capital, que é o capítulo 5, o último, né, que é colonização e cristianização. O capítulo 2, a acumulação do trabalho e a degradação das mulheres, pegando essa questão das relações econômicas, de trabalho, enfim, a realidade da mulher, a nova realidade que vai ser imposta à mulher. E a grande caça às bruxas na Europa, que é o capítulo 4, e aí tem outros capítulos, então essa aqui é uma indicação de leitura, tá? A outra indicação de leitura agora, as outras são referentes à história do Brasil, que eu costumo trabalhar nas minhas disciplinas de história do Brasil. Tá? A primeira delas aqui é o livro História das Mulheres no Brasil. Tá? Eu recomendo fortemente. Trata-se, na verdade, de uma coletânea. Essa obra ela foi organizada pela Mary Del Priori, e aí tem uma série de capítulos aqui escritos por diversos pesquisadores e pesquisadoras que vão tratar sobre a história das mulheres no Brasil do período colonial até o final do século XX. Então, ou seja, é uma visão de conjunto e tem, olha, excelentes capítulos aqui tratando de vários aspectos relacionados à história das mulheres no Brasil. Infelizmente, não tem um capítulo sobre a história das mulheres ateias no Brasil. Este livro aqui é de 1997, a primeira edição. A terceira indicação de leitura, eu vi que a Karina fez uma indicação, alô Karina, da Margarete Rago, do Cabaré ao Lar, a Utopia da Cidade Disciplinar, e eu gostaria de indicar um outro livro da Margarete Rago. Esse aqui é do início dos anos 90, Os Prazeres da Noite, Prostituição e Códigos da Sexualidade Feminina em São Paulo, 1890-1930. Se lá do Cabaré ao Lar, a Margarete Rago está ali entre as referências teóricas para interpretar o material de pesquisa, ela oscila entre Foucault e Thompson. Aqui, nos Prazeres da Noite, a referência do Foucault é o que se sobressai para interpretar as fontes. É muito interessante também, neste livro, como a Margarete Rago ela vai falar sobre o discurso médico, no início ali do século XX, final do século XIX, primeiras décadas do século XX, o discurso médico que vai falar sobre o corpo da mulher. Então, aquele olhar definidor sobre o corpo da mulher, e a partir daí toda uma série de recomendações. Então, isso é bem importante. Até tem uma imagem que é até bem impactante, vejam, uma mulher nua e um conjunto de homens brancos médicos,
fazendo um estudo sobre o corpo feminino. E a minha última referência aqui é um livro da Maria Amélia de Almeida Telles, Breve História do Feminismo no Brasil e Outros Ensaios. A Maria Amélia de Almeida Telles, ela é uma feminista e ela tem uma história bem interessante, né? Durante a ditadura militar, a Maria Amélia, ela fez parte da luta armada e ela foi presa e torturada durante o período ditatorial. Tá? Ela sobreviveu, né? Felizmente, e a partir daí ela tem todo um engajamento político e intelectual, ela se define como uma feminista, e aqui neste livro então ela vai fazer um estudo, tá? Sobre a questão da história do feminismo no Brasil, também fazendo um panorama que vem desde o período colonial, mas pegando, né, um foco maior na época mais recente, ali, final do século XIX em diante. Tá? E aí tem uma segunda parte, que são outros ensaios, tem textos, por exemplo, A Defesa do Aborto na Constituinte, A Luta pela Creche, Violações dos Direitos Humanos das Mulheres na Ditadura. Eu usei esse texto, Violação dos Direitos Humanos das Mulheres na Ditadura, numa aula de História do Brasil. A construção da memória e da verdade numa perspectiva de gênero, feminicídio, dignificar a memória das vítimas é preciso. Enfim, recomendo fortemente a leitura. Alguns desses livros eu acredito que vocês até podem encontrar o PDF na internet, outros eu já não sei, tá? Mas era isso.